Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez e hoje eu vou fazer a análise de mais uma partida da Copa Seinfeld que está acontecendo nos Estados Unidos. O torneio está muito emocionante, eu estou gostando bastante de acompanhar. E a partida de hoje é da quarta rodada. Eu não vou, pelo menos por enquanto, fazer nenhuma análise da terceira rodada, porque eu passei o olho nos jogos um pouquinho, não teve nenhum que me deixou muito entusiasmado. E a partida que eu preferi analisar hoje, entre o Levon Aronian e o Wesley Su, foi uma partida muito legal e eu não tinha também feito uma análise de nenhum desses dois jogadores. E o Aronian parece que ele está voltando à boa forma, então vou dar um pouco a minha atenção para ele e analisar essa partida. Então, a gente já está na quarta rodada, ela foi finalizada hoje, e incrivelmente o Topalov ainda está em primeiro lugar, 2 vitórias e 2 empates de 4 jogos, está com 75% de aproveitamento. O Aronian também, ele venceu a partida de hoje e está igual ao Topalov. Nos critérios de desempate, ele está um pouco pior. Mas é só isso, ele está em segundo lugar por causa do desempate. Porque o Topalov ganhou do Carlsen, e o Carlsen que está em quarto. E ganhou do Nakamura também. Bom, em terceiro lugar está o Anish Giri, o nosso novato, o cara mais novo do torneio, com 2,5 pontos. Ele venceu uma partida e empatou 3. Em quarto lugar está o campeão do mundo, Magnus Carlsen, com 2 vitórias, 1 derrota para o Topalov e um empate. Em quinto lugar está o Hikaru Nakamura, com 1 vitória, 1 derrota e 2 empates. Depois tem o Maxim Vachier-Lagrave, com 2 pontos de 4 possíveis também. O Alexander Grishuk e o Wesley Su com 1,5 ponto. Em últimos lugares, nos 2 últimos lugares, tem o Anand e o Caruana, cada um com 1 ponto. Eles perderam 2 partidas e empataram 2. Coitadinhos. São grandes jogadores, o Anand é o segundo do mundo. O Caruana já foi segundo do mundo por muito tempo. Anand é ex-campeão do mundo. Bom, não sejam enganados por esse mau desempenho. Num torneio de xadrez desse nível, é claro que alguém vai sair, não vai se sair tão bem. Nesse caso está sendo o Anand e o Caruana. Mas tenha certeza que isso é só uma fase, assim como o Aronian estava numa fase ruim alguns tempos atrás, no ano passado. E esse ano também. E, bom, chega de falar do torneio, vamos falar do jogo. Então, essa partida eu achei muito, muito interessante porque tem tema de sacrifício de peça, tem tema de briga mesmo, não é só uma partidinha de xadrez monótona que termina em empate. E por isso que eu escolhi ela para analisar, junto com vocês. Então, eu só dei uma passada rápida de olho nela, não analisei nada muito a fundo até agora. Vou fazer essa análise meio que on the fly aqui para vocês, até porque eu não tenho muito tempo para gravar esse vídeo, nem botar no ar. Então, vamos lá. Então, o Aronian está jogando de pretas, o Wesley Su, chinês, se eu não me engano, naturalizado americano, está jogando de brancas. E as brancas começam com D4, avanço de peão da dama. Ainda não fiz um vídeo sobre essa abertura, só que vocês devem saber que as brancas estão querendo jogar C4, tentar trocar esse peão pelo peão da coluna D das pretas e tentar ganhar por espaço. Geralmente as aberturas de peão dama, elas não são tão agressivas quanto as de peão rei, só que a iniciativa que ela gera dura um pouco mais de tempo. Então, as pretas respondem com cavalo F6, está impedindo que as brancas joguem E4 e está desenvolvendo uma peça em direção ao centro. As brancas jogam C4, as pretas jogam E6, caracterizando agora a defesa Ninzo-Índia. As brancas vão jogar cavalo C3 e as pretas vão jogar bispo B4. Então a ideia desse bispo aqui
ainda falando um pouco para essa abertura. Eu tô falando desses movimentos iniciais de abertura bastante nesse vídeo, porque eu não fiz nenhum vídeo dessa abertura, e vocês não têm obrigação de saber. Eu vou fazer um vídeo futuramente, aí eu vou parar de cantar esses lances. Bom, então a ideia desse lance é cravar o cavalo no rei e impedir que as brancas joguem E4. Na verdade, toda a abertura, todos os lances de abertura das pretas têm esse objetivo: impedir que as brancas joguem E4, impedir que as brancas joguem E4, impedir que as brancas joguem E4. Isso vai motivar a maioria dos lances das pretas. Pelo menos na teoria, né? Então, as brancas vão tentar forçar o E4. É uma variante, realmente, as brancas não estão inventando nada. O E4 vai vir a algum custo. O primeiro é um lance de peão, o segundo é uma casa boa do cavalo, e o terceiro é uma diagonal aberta no rei. Então você está pagando... esse é o preço que você está pagando por conseguir jogar E4. Mau desenvolvimento, perda de tempo e diagonal enfraquecida. Se vale a pena ou não é outra história. Nosso amigo Wesley Su, que é um grande mestre, tá entre os 8 do mundo, acha que vale a pena. Quem sou eu para dizer que não? As brancas jogam C5. Geralmente, nas aberturas de peão-dama, o avanço de um peão da coluna C para atacar o centro, às vezes até sendo sacrificado, é muito comum. E as brancas aqui... existe a ideia de as brancas capturarem o peão e as pretas capturarem aqui, que ficaria com alguma coisa deste tipo: 3 peões, peões triplicados. Os peões dobrados já não são muito bons, imagina os triplicados. O jogo continua com as brancas avançando o peão de D4 para D5. Elas não estão querendo fazer a troca dos peões ali. As pretas fazem o roque. Não tem muita razão para capturar aqui. Você tá... Se dá a chance das brancas recapturarem com o peão da ala. Tá trocando o peão central por um da ala. E ao mesmo tempo que as brancas aqui, elas não têm interesse em capturar o peão de E6, porque as pretas podem capturar com o peão de torre. Estão com maioria de peões no centro, vão ter uma coluna aberta. E avançar... E avançar esse peão pra cá também pode não ser uma boa ideia, porque você vai começar... Esse peão vai estar muito enfraquecido, ele tá realmente bem fundo, ele estaria realmente bem fundo no campo das pretas. Vamos supor, depois disso aqui. Ele tá realmente bem fundo, ele tá impedindo o avanço desse peão, só que como é que você vai defender esse carinha em alguns lances? As pretas podem jogar aqui, manobrar o cavalo, e esse peão logo tá caindo. Não tem tanta compensação assim pelo avanço do peão e obstrução dessas casinhas. As brancas preferiram defender o peão com o outro, jogando E4. Finalmente tiveram a chance. E as pretas agora... Como agora sim realmente existe um problema no avanço desse peão, porque as brancas conseguem rapidamente jogar E5 e defender o peão, atacar o cavalo e tudo mais, então agora sim as pretas impedem o avanço do peão jogando D6. As brancas continuam o desenvolvimento do jeito que dá. Então tem um cavalo vindo para o meio do jogo. Tá bloqueando um pouco a saída do bispo. As brancas, elas não estão com um desenvolvimento muito bom. Eu diria, não é um desenvolvimento clássico, digamos assim. Tem muitos lances que vão contra os princípios de abertura, enquanto que as pretas estão jogando direitinho. Mas não é isso vai definir o rumo da partida. Não. É que também o Wesley Su sabe o que está fazendo, né? Nós, meros mortais... precisamos nos ater um pouco mais aos princípios de abertura, porque nós, amadores, temos um pouco mais de dificuldade em reconhecer uma exceção. Geralmente a gente acha que a gente está diante de uma exceção da regra, só que a gente, na verdade, não está. Aí a gente acaba cometendo erros. As pretas jogam
A6, elas estão imaginando aqui simplesmente começar a avançar os peões no centro. Outra coisa também pode ser impedir que esse cavalo venha para cá, não agora, porque ele está cravado, mas em alguns lances. Mas na verdade o mais importante é realmente o avanço de B5. As brancas tentam impedir e as pretas fazem... as pretas jogam o bispo em A5 com a seguinte ideia. No caso de um avanço desses peões, elas não querem dar às brancas a possibilidade de trocar as torres. Vamos supor que aconteça algo assim. Captura, captura... Na verdade, aqui não é nem trocar, né? As brancas ganhariam a torre. Então, essa aqui é a razão de se jogar esse bispo em A5. Continuando, as brancas continuam o desenvolvimento, colocam o bispo, quebram a cravada. As brancas agora capturam... as pretas agora capturam essa tensão, tentam resolver um pouco mais essa tensão que está acontecendo no tabuleiro. E aqui, nota que pode ser um pouco perigoso você capturar com o peão de E. Primeiro porque você vai ter uma coluna num rei que vai ficar um tempinho ainda no tabuleiro. E você vai ter jogado F3 para nada. Capturar com o peão de C4 pode ser mais interessante porque você mantém a coluna E fechada e você está capturando em direção ao centro. Outra coisa também, você abre essa diagonal para o bispo poder jogar. Então, tem todas essas coisas que estão sendo levadas em conta pelo Wesley Su. Por isso que ele faz a captura com o peão de C. Só que isso daqui, vocês vão ver futuramente que as pretas vão ter a oportunidade de jogar B5. Agora, as pretas jogaram cavalo H5. Então, em primeiro lugar, esse lance é o seguinte. Tá dando para as pretas a chance de dar um cheque em H4 de dama, explorar um pouco essa diagonal aberta. E nota que se esse cheque acontecesse agora, não são muitas as possibilidades que as brancas têm de se safar. Quem imagina alguma coisa do tipo dama D4 e você cobrir esse cheque de cavalo, você está perdendo essa torre. Por essa razão, mesmo que as brancas jogam G3 antes de qualquer outra coisa, porque agora não existe mais o perigo do cheque de dama na casa H4. E é mais um lance de peão. Vocês estão vendo que agora está começando a ficar um pouco mais complicado das brancas fazerem o roque. Enquanto as pretas já estão com o rei em segurança. As pretas desenvolvem o cavalo. Esse cavalo ele tem algumas casas boas para ir. Esse fechamento do bispo é só momentâneo, porque o bispo também não tem muita casa para ir. Só tem a casa D7 e já já o cavalo sai daí. As brancas estão tentando fazer o roque do jeito que dá. O bispo está numa casa muito ruim, mas é a única casa que tem. Agora as pretas jogam finalmente o B5. Agora que esse bispo não está mais nessa diagonal, onde não tem mais a possibilidade do cavalo sair daqui para alguma outra casa e ter um ataque no peão do bispo. E G4. Então, esse lance é muito importante. Agora, a diagonal está aberta de novo. E não imediatamente, mas já já vai vir dama H4. Então, o lance que o Aronian escolheu jogar primeiro foi B4, tá atacando o cavalo e se captura aqui, então captura aqui. Se acontecer alguma sequenciazinha do tipo, vamos supor, captura, captura, alguma captura desse tipo, as pretas têm o cheque e no mínimo recuperam o peão, no mínimo.
Mas as brancas pensaram um pouco melhor, jogaram cavalo B1, que na verdade é um lance, não é dos melhores lances, porque você tá pegando uma peça desenvolvida, levando para casa inicial, e esse cavalo não tem casas para ir, estão todas impedidas. C3 e A3 estão atacadas por um peão que parece que vai ficar por aqui por muito tempo. E D2 está ocupada por um bispo. Tem que tirar esse bispo daqui para trazer o cavalo, para conseguir coordenar as torres um pouco. As brancas ainda nem fizeram roque. Esse lance não foi muito bom. E agora vem o cheque. Cheque, você não tem muito como defender esse cheque. Cavalo para cá, você pode trocar e ganha um peão. Então, por isso foi escolhido rei F1. E agora a gente vai ver que essa torre não vai conseguir jogar o resto do jogo. As brancas estão sob ataque, as brancas estão sofrendo a pressão e por aí vai. Cavalo E5. Para que defender? A gente está atacando, a gente está explorando um posicionamento mal do rei. E se vocês forem perceber, ainda não dá exatamente para fazer essa conta, mas as pretas têm 1, 2, 3, 4, 5 peças envolvidas no ataque. Enquanto que as brancas têm 1, 2, 3, 4 peças envolvidas no ataque, na defesa. O cavalo e as duas torres não estão jogando muito. Essa aqui até tá, ela tá defendendo esse peãozinho, mas vamos ver, né? Então, e inclusive as pretas não capturam o cavalo. O que poderia acontecer? Vamos supor que as brancas capturem o cavalo em H5. Tem a captura e as pretas elas vão simplesmente tentar abrir essas colunas e usar a torre. Não vai ter muito remédio isso. Olha que ataque poderoso. E inclusive na casa de F6, reparem, tá atacando e vai ganhar a torre. Então, esse que é o problema de você não ter um rei rocado, não ter proteção. O rei tá na coluna da torre. Ah, mas tem 2 peões aqui. Mas a gente viu que dá pra abrir rapidamente isso. Então, bispo E1 tá atacando a dama e tá falando, meu filho, tô atacando a sua dama, depois vou pegar o cavalo e você vai ficar com uma peça a menos. E foi isso que aconteceu. Só que as brancas não contavam com esse sacrifício, com esse outro lance fortíssimo, porque você tá atacando um peão. Se as brancas capturam aqui, tem esse cheque avassalador e também tem o ataque no peão de B2, que não é a coisa mais fácil de se defender, não é a coisa mais confortável do mundo. As brancas nem sequer capturam o cavalo, nem se preocupam em capturar o cavalo, falando, não, esse cavalo aqui está muito forte, me deixa em paz. E jogam o bispo em F2 para quebrar o cheque descoberto que viria na sequência. As pretas desenvolvem o bispo, colocam ele numa posição agressiva e alinhado com a dama. Então, no caso dos cavalos se moverem, vai ter um ataque descoberto na dama. Não é só para defender o cavalo preto que esse bispo tá aí. Ele tá aí para atacar a dama também, ameaçar. E a dama sai da diagonal no ato. Cavalo vem para D4. É talvez a melhor casa para ele. Tá cobrindo um monte de espaços vazios. Tá fazendo uma pressãozinha nesse cavalo. Tá ameaçando ganhar o cavalo. Tanto que há a troca desses cavalos. E se você tá se defendendo, não tem nada melhor que você pode fazer além de trocar as peças do seu adversário. Quanto mais peças você trocar, melhor para você. Menos poder de fogo o seu adversário vai ter. Bom,
um lance normal, pelo menos nessa jogo, recapturando o cavalo. Esse lance, eu não entendi ele completamente. As brancas, elas estão dando esse par maravilhoso de peões passados em troca de uma diagonal pro bispo. Mas eu acho que nesse ponto você não... Você tá dando muita coisa pra... Você tá... Olha, você tá dando muito... Uma vantagem muito sólida a longo prazo. E tem outra coisa. Quando você faz isso também, a coluna C tá aberta. E essa coluna... Bem na cara da dama, você vai dar a chance das pretas usarem as únicas peças que não estavam no ataque até agora, que são as torres. E isso daí foi só possível graças a essa troca de cavalos. Quando você faz esse lance aqui, você dá uma peça, você está na verdade trocando uma peça para poder trazer outra pro ataque, que são essas torres. Na verdade, duas. Então não é só quando você está no ataque, não é só evitar a troca das peças por evitar. Às vezes você troca as peças para trazer mais peças pro ataque. Abrindo uma coluna, abrindo uma diagonal, liberando uma casa. E por falar em trazer as peças pro ataque, as brancas decidem trazer o cavalo um pouco mais pro jogo para tentar se defender e sobreviver. E as pretas, claro, estão tentando trazer mais peças pro ataque também. E a gente tem esse lance patético das brancas. A dama em B1 não tá fazendo nada, tá no esconderijo. E olha a força de novo dos bispos jogando numa posição... Isso aqui, essa posição não é nem aberta. Jogando numa posição semi-aberta, mas desimpedidos pelos peões. Em casas muito ativas. Pra onde essa dama vai? E, bom, nada mais do que fazer um lance atacando, abrindo mais uma diagonal. O peão pouco importa. O peão pouco importa. O que importa realmente é o bispo. Esse bispo aqui ele tem que continuar vivo. E as brancas elas tentam ganhar um pouquinho mais de espaço, ativar um pouco mais as peças, atacando o bispo, mas isso não é problema. E as brancas agora jogam um rei G1 para quebrar essa cravada. E vamos lá, vamos atacar as peças que estão expostas. Para onde essa dama vai? Temos um lancezinho interessante, uma interposiçãozinha. E ao invés de trocar as peças, cheque. E o rei é obrigado a voltar para cá. No caso de um bispo vindo para cá, bispo G3, temos problemas. Temos muitos problemas. Problemas até demais. E para onde esse rei vai? E para onde esse rei... Bom, esse aqui já pode ser inclusive o suficiente, né? Aqui tá ganhando o bispo, tá atacando a torre. Aqui tá até ameaçando o mate. Então um cheque. As brancas são forçadas a trazer o rei para o cantinho. Pro centro do tabuleiro, desculpa. Nota os ataques aqui. A dama apoiando uma entrada da torre em C1. Quer dizer, ainda não é suficiente, porque aqui tem 2 defensores. 3 com o cavalo. Mas você força as peças brancas a estarem ali. Às vezes a ameaça é mais forte que a execução. Isso, apesar de muitos jogadores fortes de xadrez falarem esse ditado, eu acho que eles não se esforçam muito para explicar exatamente o que ele significa.
Não, às vezes não é só a ameaça ser mais forte que a execução. Às vezes você forçar as peças adversárias a adotar uma postura defensiva pode impedi-las de estar em outro lugar numa hora importante. Como por exemplo agora, essa dama e essa torre, elas gostariam de estar fazendo outra coisa, mas elas têm que ficar aqui cuidando dessa casa. As brancas agora, primeiro, ameaçam capturar o bispo, ameaçam jogar lances como D3, abrir a diagonal, ameaçar mate. E as brancas abandonam. Simples assim. Simples assim que acaba essa partida. Porque as brancas não conseguem sobreviver. Se elas tentarem capturar o bispo, as pretas começam agindo, abrindo a diagonal, ameaçando o mate. Como é que você vai defender o mate? Traz a dama. E agora? Tem 3 peças. Cadê a peça disponível para defender essa casa? Não tem outra peça. Bispo branco não vai defender uma casa preta. Essa torre não tem casa para ir. Essa torre também não. E o cavalo também não consegue chegar nessa casa a tempo. Para onde ele vai? O máximo que dá pra fazer é jogar o cavalo em D2 para servir como bloqueio, mas é patético. E assim que as pretas venceram. Jogão, hein? Jogão! E isso daqui, eu posso dizer uma coisa. Lá atrás, olha quanto tempo que as brancas ficaram com uma peça a mais. A partida tem 31 lances. 31 não. Tem 28 lances. E as brancas ficaram com uma peça a mais desde o lance 17. Um pouco menos de metade da partida. E quem é que controlou o jogo? Quem é que controlou o fluxo do jogo? As pretas, né? Incrível como um rei exposto, apesar de estar cercado de peças, apesar de ter um peão, apesar de você não conseguir ganhar um peão, ganhar o material, você tem as peças atacando, trabalhando juntas. Aqui, o que acontece aqui, depois de você capturar o cavalo? O que aconteceria? Para começar, dama captura F3, rei G1, vai chegar num mate. Você não tem como defender essas duas ameaças. E se você cobre o cheque de bispo, você está perdendo a torre. E como que você sobrevive a isso? Me diz, como que você sobrevive a isso? Tá vindo tudo. Tá vindo tudo. Se você traz o rei pra cá, você tá perdendo uma peça. Cheque. Cheque. E será que dá pra dar mate? Talvez até dê pra dar mate. Bom, esse aqui não, né? O cavalo vem pra cá e você tem defesa na dama. Cheque. Pra cá você não pode ir, tem que vir pra cá. Bom, já é mais do que suficiente. Tá com uma dama a mais. E o ataque não para. O ataque vai vindo pra cima, vai vindo, vai construindo ele lance a lance. O Aronian, eu tenho certeza que ele calculou algumas dessas variantes, mas ele não calculou até o final. Ele não viu que era certa e concretamente que ele ia vencer por ataque. O que ele viu foi mais ou menos assim: meu, esse rei tá muito exposto, não é possível que não tenha nada. Eu vou arriscar. Era mais ou menos o que o Tal fazia. Esses sacrifícios. Poxa vida, olha isso daqui. Olha que sacrifício mais lindo. Não é um sacrifício que vem e expõe o rei. Não, o rei tá lá, ele tá movendo outra peça, trazendo uma peça. Ó, ele tá sacrificando um cavalo para trazer um cavalo pro jogo e abrir uma diagonal. Não tem sacrifício mais bonito que esse. O Aronian jogou muito bem essa partida, muito bem. O Tal deve estar aplaudindo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele fica por aqui. Foi um pouco mais rápido que os outros, mas espero que vocês entendam. Quer dizer, bom,
O vídeo foi rápido porque foi rápido, né? Não tem nenhum motivinho especial. Espero que vocês consigam ter tirado algum aprendizado daí, ter tido um pouco mais de coragem de sacrificar as peças na cabeça do seu adversário quando ele tem alguma debilidade. Isso é uma coisa muito importante de se dizer, de se frisar. Geralmente, você não deve fazer na verdade, você nunca deve fazer um sacrifício de peça tentando expor o rei do seu adversário para tentar ganhar a vantagem. Tipo, eu tô pior, vou sacrificar uma peça. Tô sem espaço, não sei o que. Geralmente esse tipo de jogada é ruim. Um sacrifício assim para expor o rei adversário, para colocar uma peça adversária numa posição ruim, numa posição fraca, ela geralmente é decorrente, e quase sempre na verdade, ela é consequência de uma vantagem esmagadora. Então você está com uma vantagem tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o sacrifício surge. Você tem a possibilidade de trazer várias peças para o ataque em troca de um sacrifício. Porque o lado defensivo está precisando de todos os esforços. 2 tempos é muito. 2 tempos que você usa para fazer alguns lances é muito. Então, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Palmas pro Aronian. Com certeza Mikhail Tal está muito feliz. Espero que o Aronian fique em primeiro ou segundo lugar nesse torneio. Acho que vai ser muito difícil ele vencer o Topalov. Ou ter um desempenho melhor do que o Topalov. Ele está jogando muito bem. Mas eu tô torcendo pro Aronian ficar em segundo lugar nesse torneio. Acho que pode ser um pouco o incentivo que ele precisava, porque ele perdeu muitos pontos de rating no último ano, estava em segundo lugar, caiu para 6º, 7º, 11. Ele está em 11º já. Então acho que é bom ele recuperar um pouco dessa autoestima, capaz de ele voltar a superar os 2.800 de rating. Eu tô torcendo por isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e divirtam-se.